O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deu uma entrevista ontem que chamou a atenção. Um trecho dela tá viralizando porque mostra ou reforça ainda mais a percepção do povo brasileiro de qual lado que o Lula tá. Quem é que o Lula realmente se preocupa e quem é que ele defende. Vamos recapitular só para contextualizar. Essa mega operação do Rio de Janeiro, onde a Polícia Federal se recusou a participar, onde o governo federal, o governo do Brasil, Lula, se recusou a ajudar, o Ministério da Justiça, o diretor da Polícia Federal, Lewandowski, se recusaram a participar, e sem a participação deles foi a mais bem-sucedida operação na história da Polícia do Rio de Janeiro. Nenhum inocente foi morto, o narcotráfico recebeu um golpe muito grande, a esmagadora maioria da população ficou do lado da polícia, as próprias pessoas que moram nas favelas agradeceram. E aí o Cláudio Castro, de repente, se torna uma sensação nacional, aumenta exorbitantemente o número de seguidores, e aí ele vai dar uma entrevista, e durante essa entrevista o jornalista faz uma pergunta, na qual a resposta do governador chamou muita atenção. Governador Cláudio Castro, a gente está completando 2 semanas já dessa grande operação que provocou esse impacto todo no Brasil. Como é que foi a sua primeira conversa com o presidente Lula depois dessa operação? Bate, não foi ainda, né? Não foi como? Ele não ligou, Bate. Até o jornalista ficou assim, como assim? Não foi como? Porque ele é o governador do Rio de Janeiro, teve a mega operação, é natural. Até eu achava que o Lula teria ligado pra ele, nem que seja pra esculachar, mas a resposta dele é não foi ainda, né? Foi a sua primeira conversa com o presidente Lula depois dessa operação? Bate, não foi ainda, né? Não foi como? Ele não ligou ainda. Ele não ligou? Não ligou. O jornalista tá desacreditado. Não por telefone, nem e-mail, nem telegrama, nada? Não, o presidente Lula não. Quem falou comigo foi o ministro da Justiça, foi o ministro da Casa Civil e a ministra Gleisi, foram os 3 que falaram. Alguns tentaram falar bobagem, mas a gente não responde. Mas aqui você atribui o fato do presidente, né, que é uma autoridade que tem que estar ligada, né, no que acontece no Rio de Janeiro, né, no terror que o Comando Vermelho provoca no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil, não ter falado com o senhor. Talvez essa cópia aí tenha sido prioridade, talvez Que paulada, hein? A COP foi prioridade. queira ter deixado para os assessores dele falarem, mas ele mesmo não ligou em momento algum. E o senhor ligou para ele? Não. A gente falou desde sempre, quem quisesse vir aqui ajudar era super bem-vindo. Quem não quisesse era melhor que não viesse. Mas eu imaginava que já estava, inclusive, sendo engatilhada uma visita do presidente ao Rio de Janeiro depois disso. Olha, só se for diretamente. Veio o pessoal lá da comissão, veio a ministra dele, inclusive não foi no Palácio, foi só lá no lugar. Ele está se referindo à ministra dos Direitos Humanos, que foram lá prestar solidariedade aos traficantes. Tá? Aos traficantes. As famílias dos traficantes. Não as famílias dos policiais. Nem mencionaram. O Lula até agora não fez uma menção sequer aos policiais tombados. Mas até agora nenhum contato nesse sentido, não. O senhor acha que o governo federal não está caminhando na mesma raia que o governo do Rio de Janeiro para combater o tráfico, o narcoterrorismo? Eu acho, Bate, que não é o foco deles igual é o foco do governo estadual. Acho que o governo estadual, eu já venho falando isso há um tempo, entender o tamanho do desafio. Pra gente não interessa muito de quem é a responsabilidade disso ou daquilo. Por exemplo, a gente trabalha na lavagem de dinheiro, a gente trabalha na questão de combate à entrada de armas no Rio de Janeiro, e acho que o governo federal está muito aquela assim, qual é a minha responsabilidade constitucional? Eles ainda não entenderam que o Rio e outros estados, a gente tem condição sim de vencer batalhas. A batalha a gente vai vencer, mas a verdadeira guerra, só todo mundo junto. Não dá para vencer essa guerra contra os narcoterroristas. Só Narcoterroristas. Gostei. Parabéns, governador. Narcoterroristas. nenhum estado tem condição de vencer. E talvez o que a gente precise, e eu acredito muito que essa decisão do Supremo acerca da DPF 635 possa ser um farol, que lá ele cobra integração, lá eles cobram financiamento, e com certeza a partir dali a gente tem uma luz aí no fim do túnel para poder, sim, que o governo federal nos ajude financiando de verdade esse combate à criminalidade.